Iniciando a nossa aula com a palavra de oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Aqui estamos, ó Deus, agradecidos pela oportunidade que nos é concedida para juntos estudarmos a tua santa palavra. Continua conosco, Senhor, como tu tens sido conosco ao longo dessa trajetória, todas as terças-feiras, neste compromisso, neste sacrifício, que eu sei que para alguns é um tremendo de um sacrifício, porém gratificante e com resultados altamente positivos para o nosso crescimento espiritual. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Daqueles que não puderam chegar, também estende as tuas mãos de bênção, de misericórdia, de graça, dando-lhes a ajuda necessária, a bênção necessária, a vitória necessária para que possam superar as suas limitações e dificuldades. Espírito Santo, ilumina nossas mentes e corações para recebermos a tua palavra. Queremos aprender mais desta matéria que é tão profunda e tão necessária para o nosso crescimento espiritual. Louvamos o teu nome, agradecidos no bendito nome de Jesus e com o perdão de nossos pecados. A ti oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Está entrando aí o usuário do Zoom. Vamos ver quem é o usuário do Zoom. Se ele vai se identificar. Irmã Fabrícia, boa noite, paz do Senhor. A senhora não está sozinha, né? Ou está hoje? O Ricardo, eu acho que ele tá chegando. Ele. Tá chegando. É estranho demais a senhora sozinha, com todo respeito. A gente está acostumado a ver vocês dois juntinhos, né? Igual o pastor Claudiano e a esposa, né? Então tem que ser algo bem extraordinário quando o casal tá lá separadinho. Mas amém. O irmão Ricardo está a caminho. Vamos aguardar a chegada dele. Página 10, meus irmãos. Página 10. Página de número 10. Lembrando a vocês que a nossa última aula de hermenêutica e exegese acontecerá no dia 9 de março, com a nossa provinha. Então teremos a aula de hoje, dia 23, a próxima, dia 2 de março, e a última, dia 9, né? Eu vou estar orientando a irmã Monique, né, que é a nova aluna, né, não tem um bicho de sete cabeças, não tem nenhuma dificuldade, é muito prático a realização da prova online, né? Então, na próxima aula eu vou estar então dando essa orientação aqui mesmo para os que já estão conosco já conhecem como funciona, só relembrando Uhum. como funciona e não vai ter nenhuma dor de cabeça, né? Dor de cabeça geralmente é adquirida assim quando a coisa não é resolvida, né? Mas a gente vai resolver antes que a dor de cabeça chegue. Sim, sim. Página de número 10. Estamos no ponto 6. Estamos estudando os contextos, né? Os contextos ou a lei dos contextos. Somente relembrando a vocês que a lei dos contextos na hermenêutica e da exegese é a ferramenta mais importante para nós interpretarmos corretamente o texto. Já passamos pelo contexto geral, contexto imediato, contexto remoto, contexto referencial, contexto histórico e estamos agora no contexto literário, né? Os dois mais difíceis, sem dúvida, são o contexto histórico e o contexto literário. Estamos aqui no parágrafo que começa. Vamos a um exemplo prático, está aí na nossa apostila, página 10. Vamos reconhecer que o autor tenciona dizer, quando Jesus disse, eu sou a porta, João 10, 9, entendemos essa expressão como comparação. Aí abrimos parênteses. Observemos atentamente que não é a única aplicação específica neste caso, ou seja, de ser unicamente uma comparação. Claro, Jesus aí está se comparando a uma porta, porque sabemos que Jesus não é literalmente uma porta, né? E aqui é uma comparação que também, ao mesmo tempo, é uma figura de linguagem chamada, vamos ver se alguém se lembra? Uma figura de linguagem Simbólica. chamada. Não, 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 não.
Nós já falamos alguma coisa por cima. Ela é uma É, é, figura. confi- é, Ai, meu Deus. Liter... Não, é uma figura de linguagem que consiste que eu tenha duas coisas, ou duas pessoas, ou uma coisa e uma pessoa totalmente diferentes na sua estrutura Metáforo? física. Repita. Metáforo? Exato, Metáfora. metáfora. Irmã Flávia, vai para sua cama hoje agradecendo a Deus, cinquentinha para a senhora, só para animar Nossa, Ô, Glória! 50! mais Eita! 50, irmã Hanna. Ô, minha irmã, eu acho que a irmã Flávia, por enquanto, está aqui no páreo. Eu acredito que ela vai ficar, se ela continuar assim, eu acho que não vai fazer a prova, não, vai ser isenta, entendeu? Eu já isentei aqui o irmão Kelso várias vezes. O irmão Kelso está, por enquanto, está quietinho, né? Irmão Kelso é o seguinte, ele está fervendo a água, né? Na hora certa ele joga e arrebenta com tudo e pronto. Fica isento de uma tacada só, né? Já a irmã Flávia é conta-gota, né? Vai aos pouquinhos, pim, pim, pim. Já o irmão Kelso não, né? Ele já está colocando tudo numa borbulha. Aí quando soltar, gente, não se assusta não. Ele vai quebrar tudo. Se outro ou algum outro de vocês, o André também pode surpreender. Cada um de vocês, né, podem nos surpreender, porque é uma questão de estar ligado estudando. É uma metáfora, então é uma comparação, mas ao mesmo tempo é uma metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que apresenta duas coisas, ou uma coisa e uma pessoa, totalmente diferentes na sua estrutura física, porém tendo funções semelhantes entre si, tá? Então é muito interessante entendermos isso. Jesus também disse, ó, quando ele disse: "Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus". Está o registro de Mateus 16:6, Marcos 8:15, Lucas 12:1. Sua intenção era que a palavra fermento simbolizasse a doutrina dos grupos. A palavra fermento, presta atenção. A palavra fermento na Bíblia, ela tem três significados. Se você quiser anotar, é interessante, mas vai depender do texto que você esteja lendo. Pode significar, número um, literalmente fermento. A palavra fermento, que é um composto químico que é usado para fazer o quê? Crescer o pão, não é verdade? Então, quando você vai ler alguns textos que se refere fermento no sentido literal. Segundo, você vai encontrar a palavra fermento no sentido figurado, porque fermento na Bíblia aponta para quê? Figuradamente. Alguém se lembra? Existe um significado. Falsa doutrina? Não. Ensinamento? Algo... Mas nesse caso dos fariseus e saduceus. Mas quando está isolado na frase fermento, que não tem o significado do composto químico que incha o pão, ou que faz crescer o pão, qual seria o significado figurado de fermento? Não se lembram? Pecado, Falso ensinamento? pecado, pecado, pecado. Quando está em alguns textos, de forma isolada, é pecado. Agora, aqui, fermento dos. Percebam bem, ó, não está sozinho. Fermento de quem? Dos fariseus e saduceus. Como poderia ser, por exemplo, só um exemplo. Fermento do Kelson, exemplo. Fermento do Kelson. Não que o Kelson fosse padeiro. É um ensino errado, uma falsa doutrina ensinada pelo Kelson, porque está designando o quê? Um predicativo, alguém como origem. Mas quando você encontra em alguns textos fermentos não sendo literal, aí está se referindo a quê? Pecado. Já que fermento dos fariseus se fala da doutrina de grupos, de falsos ensinamentos. Quando disse ao paralítico: "Levanta-te", olha que interessante isso aqui, "toma a tua cama e vai para a tua casa". Observa a ordem: levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Esse registro está em Mateus 9:6, Marcos 2:11, Lucas 5:24. Jesus esperava que o paralítico obedecesse essa palavra de comando. Observa que várias curas que Jesus
realizou, ele usa palavras de comando. Já outras vezes ele não usa palavras de comando. Veja só que interessante, ele usa uma frase curta que implica numa ação imediata. Mas aqui ele está dando uma ordem em 3 etapas, né? Primeiro, levante-se. Segundo, toma a tua cama. E terceiro, vai para a tua casa. Ou seja, é o chamado 3 em 1. Ainda dentro do contexto literário, esse contexto é muito interessante. Faz-se importante conhecermos também as 2 formas de melhor interpretarmos o texto em questão. Vamos lá. Interpretar lexicalmente. E palavra estranha, lexicalmente, porque vem de léxico. Se você não sabe, pode anotar aí. A palavra lexicalmente vem da palavra em português léxico. E o que é léxico no sentido formal? Dicionário. Qual é a função de um dicionário? Ajudar-nos a entender e a interpretar corretamente o significado de uma palavra. Vamos ser sinceros, a nossa língua portuguesa é uma língua muito rica e, porém, difícil. Concordamos com isso? É uma língua difícil. Nós que somos lusófonos ou lusofalantes, ou seja, que falamos a língua portuguesa, eventualmente vamos tropeçar em alguma palavra, ou seja, em algum substantivo, em algum verbo, em alguma conjunção, em alguma preposição. É uma língua difícil, gente, vamos ser sinceros. São 27 estados, 27 sotaques, 27 formas, não é, de expressão. O que, por exemplo, no Nordeste tem um significado, no sul do Brasil tem outro significado. Algo parecido acontece com a Bíblia. A Bíblia tem palavras que nós geralmente não estamos familiarizados, né? Acostumados nem a ouvir e nem a ler. E justamente esta dificuldade precisa, número 1, ser reconhecida. Todos nós que já lemos a Bíblia mais de uma vez ou ainda estamos no processo de leitura, vamos enfrentar, se já não enfrentamos, dificuldades em palavras. Alguém já teve essa dificuldade lendo a Bíblia? Em tropeçar em alguma palavra cujo significado fica um tanto que obscuro? Aí você fica até encucado. Rapaz, o que quer dizer essa palavra? Aí é necessário lançar mão de um dicionário. Há excelentes dicionários bíblicos, excelentes no Amazon, a preço de custo 20, 30, 40 dólares. Eu recomendo. Por favor, isso não é uma obrigatoriedade. Não estou querendo aqui colocar uma obrigatoriedade. Eu até vou postar no grupo alguns bons dicionários, porque chega no momento o aluno está estudando, está se preparando para trazer uma mensagem, uma palavra, uma saudação. Pega um texto e aquele texto vai trazer uma palavra que definitivamente ele nunca viu na vida, não é? Nunca viu na vida. Então ele vai ficar boiando e vai tentar criar um significado que não vai encaixar dentro do seu contexto. Daí a necessidade, né, de um dicionário bíblico. Existem dezenas, mas eu vou postar de 3 a 4 de boa qualidade, de custo acessível. Se você puder pelo menos ter um, não é? Recomendaria dois. Mas se você não puder ter os 2, que tenha pelo menos um, que vai lhe ajudar tremendamente. Irmão Kelson. Pastor, eu estava lendo a minha Bíblia árabe, aí eu fui e deparei com a palavra ignomínia. Ignomínia. Ignomínia, isso. Eu falei, meu, nunca tinha visto isso antes, aí fui procurar e era tipo passar vergonha. Isso, vexame. A gente conhece mais por vexame, né? Passar vergonha. Já o termo ignomínia vem do grego ignomonos, que não é muito comum o uso
da nossa língua, da nossa língua portuguesa, né? Convenhamos, né? Nossa língua portuguesa tem palavras de origem portuguesa, não é? Origem árabe, origem israelense, ou seja, hebraica, latina e grega, ainda para complicar a influência indígena e dos negros. Meu Deus! Então a língua portuguesa tem 7 influências. E aí ela se converte o idioma mais difícil do planeta Terra, com mais de 14 milhões de unidades de palavras. Que mais de 14 milhões de unidades de palavras. Em comparação ao hebraico, 244 mil unidades de palavras. Sim, o hebraico é considerado um dos mais fáceis pela quantidade de palavras, não pela forma da gramática que, para nós latinos, você imagina escrever da direita para a esquerda. Não existe A, E, I, O, U, vogais, é complicado. Obviamente, é complicado. O inglês, que muita gente pensa, meu Deus, isso aqui é um calvário, é um dos mais simples, tem 613 mil unidades de palavras. O alemão, 575.400 unidades de palavra, e aí vai. E a língua portuguesa, essa abençoada língua que Deus criou lá na Torre de Babel, 14 milhões de unidades de palavras. Nós temos uma Bíblia, então, que é riquíssima, porém, ao mesmo tempo, dependendo do texto, teremos, claro, algumas dificuldades. Daí, por favor, pense sério, busque adquirir um dicionário bíblico, e eu vou estar aqui dando dicas boas para vocês terem essa facilidade. Isso aí, interpretar lexicalmente. É conhecer a etimologia. O que é etimologia? Está aí na apostila. É a origem e a evolução histórica de um vocábulo das palavras, o desenvolvimento histórico de seu significado e o seu uso no documento sob consideração. Esta informação pode ser conseguida com a ajuda de bons dicionários. O uso de dicionários nos levará a notarmos cuidadosamente o significado da palavra sob consideração nos diferentes períodos da língua hebraica, aramaica e grega e nos diferentes autores do passado. Por isso que as traduções em língua portuguesa, infelizmente, ganham algumas diferenças, como se você tem a ARA e a RC, você já observou que há em alguns textos diferenças gritantes. Já em outros é quase a mesma coisa, é como se fosse uma repetição. Mas em 50% a 60%, se você pega Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, são diferenças gritantes. Aí você tem que entender ou pesquisar por que estas diferenças. E anote aí, essas diferenças são exatamente por causa da enorme dificuldade da tradução para a língua portuguesa do vocábulo em hebraico, se estiver em hebraico, no original, do vocábulo em aramaico, se ele está no original em aramaico, e no caso do Novo Testamento, no grego koine, ou seja, a língua portuguesa, por si só, ela já é uma pequena barreira para trazer ao pé da letra a tradução. Por isso que os bibliólogos, né, os especialistas no estudo da Bíblia, afirmam que as 3 melhores traduções da Bíblia, por causa da sua estrutura gramatical, ortográfica, sem dúvida, é a tradução em ucraniano, olha que coisa, né? A tradução em alemão de Martim Lutero e as traduções em inglês. São as melhores traduções da Bíblia em inglês. Alguém me perguntou, e o nível de pureza?
Na língua portuguesa, o nível de pureza mais alto que já foi alcançado na presente data é da Almeida Corrigida Fiel, com 94% de pureza em relação ao texto original. Ao contrário, a tradução de Lutero chega a 99,70%, quase encostando no literal, né? E a tradução em ucraniano, 99,95%, que é quase que perfeita. Tem algumas pequenas dificuldades. Mas a despeito de tudo isso, né, graças a Deus, Deus nos tem abençoado com traduções da Bíblia, e algumas delas com um nível de pureza de 94%. Aí a outra coisa é interpretar sintaticamente. Então, anote aí, lexicalmente, o uso de dicionários para você decifrar o significado de certas palavras. Já o interpretar sintaticamente, o intérprete deve conhecer os princípios gramaticais da língua, nos quais o documento que está escrito para primeiro ser interpretado como foi escrito. A função das gramáticas não é determinar as leis da língua, isso é importante, mas expô-las, o que significa que primeiro a linguagem se desenvolveu como meio para expressar os pensamentos da humanidade, e depois os gramáticos escreveram para expor as leis e os princípios da língua com a sua função de exprimir as ideias. Para quem deseja aprofundar-se, é preciso estudar a sintaxe da gramática grega, no caso do Novo Testamento, ou do hebraico e do aramaico, no caso do Antigo Testamento, não é? Dando principal relevo aos casos gregos, aqui estamos mencionando o grego, e ao sistema verbal, a fim de poder entender a estruturação da língua grega. Isso vale também para o hebraico e o aramaico no Antigo Testamento. Em outras palavras, os idiomas bíblicos têm uma estrutura gramatical consideravelmente diferente da nossa língua. Só um exemplo na língua portuguesa. Na língua portuguesa, no português do Brasil, você diz assim, ó, eu estou indo. Preste atenção, eu estou indo. Isso é o caso do gerúndio. O que é o gerúndio? Se alguém se lembra, lá da escola de segundo grau, é a terminação NDO, gerúndio, indo. Já no português de Portugal não existe gerúndio, vocês sabiam? No português de Portugal não existe gerúndio. Eu estou a ir, eu estou a fazer, eu estou a pensar, eu estou a meditar. Não existe, é muito estranho. Quando você chega em Portugal, é fácil você se denunciar como brasileiro. Primeiro, pelo seu sotaque. Segundo, você está falando no gerúndio. E português nenhum fala no gerúndio, não é? O grego tem algo muito parecido, chama-se o aoristo, que é a presença contínua do gerúndio, indicando que uma ação começou no passado, continua hoje no presente e continuará até no futuro, que para nós, na língua portuguesa, é o pretérito perfeito, que é o passado, que é o presente do indicativo presente, e o futuro do indicativo, que é o futuro. Ih, pastor, isso agora enrolou minha cabeça. Não, isso aqui é só para a gente refrescar um pouquinho gramática da língua portuguesa, para você ver que também nos idiomas originais temos essa pequena dificuldade, que, claro, a intenção nossa nesses princípios de hermenêutica e de exegese não é ensinar noções da língua hebraica ou da língua grega, que só vai ser possível aos irmãos que se animarem a irem para o bacharel em teologia. Temos duas matérias chamadas Noções de Hebraico Bíblico e Noções de Grego Bíblico. Quer dizer que a gente não vai ensinar você a falar ou escrever hebraico, mas para entender um pouquinho como funciona
as línguas originais, e que maravilhoso foi da parte de Deus ter usado tantas pessoas para trazerem, né, traduções que se aproximam bastante do original. E para concluirmos, vamos também conhecermos dois outros requisitos de suma importância no auxílio da correta interpretação do texto dentro deste mencionado contexto. São dois requisitos: a lei da dupla referência e o ensino bíblico explícito e implícito. Olha lá. A lei da dupla referência, como é que funciona? Este é mais um requisito que o intérprete necessita ter em conta. São os textos, olha só, são os textos que ao mesmo tempo abrangem um evento, fato, acontecimento e outro remoto. Vamos lá ler ao mesmo tempo Isaías, capítulo 61, versículo 2, e Lucas, capítulo 4, versículo 19. Vamos tentar manter esses dois textos abertos, porque é muitíssimo interessante, porque aí implica a lei da dupla referência bíblica. Isaías, capítulo 61, versículo de número 2, e se puderem depois colocar um marcador de Bíblia, uma caneta, um lápis, vamos a Lucas 4, 19. Vamos lá então. Isaías 61, 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Quem falou essas palavras? Vamos lá, vamos identificar quem falou estas palavras. Jesus. Não, aqui em Isaías não. Oh, Aqui em Isaías não. O próprio Quem Isaías. falou? O próprio profeta Isaías, tomado pela unção e inspiração do Espírito Santo. Opa! Aí temos que identificar quem está falando. Aqui é o profeta Isaías, tomado, né, dominado pela unção do Espírito Santo, ele está entrando em todos esses detalhes, que é uma profecia, não para ele, mas voltada para alguém, né, que viria no futuro. Lucas 4,19, vamos lá. Lucas 4,19. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Quem está aqui falando? Jesus. Aqui é Jesus. Oh. Agora observe. Lá em Isaías 61, 2, é Isaías falando de uma profecia que iria o quê? Acontecer lá no futuro. Apontando para quem? Para a pessoa do Senhor Jesus. Já em Lucas 4,19 é o cumprimento da profecia. Porque ele entra na sinagoga lá em Nazaré, estão lembrados? Lá em Nazaré, dá um rolo para ele abrir, para ler, ele vai lá justinho, em Isaías 61. E ele mesmo disse: hoje essa escritura acaba de ser cumprida diante de vós. Veja que interessante. Então nós temos que ter o cuidado em identificar quem fala no Antigo Testamento e quem fala no Novo Testamento. Mas em todos os casos você viu que é a lei da dupla referência bíblica, ou seja, fala do mesmo assunto em textos totalmente distantes um do outro. Diferente um do outro, pastor. Diferente um do outro, tem como. É claro que a Bíblia é cristocêntrica, né? Só que certo. dá para. Como é que eu falo? Uma pregação mais voltada seria mais em Lucas ou tanto faz? Porque o profeta é messiânico, né, também. Exato, exato. Agora, se o irmão quer trabalhar com detalhes
os detalhes estão em Isaías. Se não for no texto de Isaías, ele está bem mais detalhado. O texto de Lucas, ele está um pouquinho mais resumido. Ele resume em torno de 20%. Analisa lá, coloca lado a lado. O irmão vai observar que é praticamente a mesma coisa, só que o Lucas, ele resume, ele reduz um pouquinho, 20% a menos. Mas se o irmão quer pregar em cima dos dois textos ao mesmo tempo, pode fazê-lo, só que abordando, pegando detalhes em Isaías, entende? Ou seja, nós temos que observar textos semelhantes e analisar em qual deles teremos ou temos maiores detalhes para trabalhar em cima, porque a beleza da exposição de uma mensagem é expor os detalhes, que a maioria passa por cima. Convenhamos, né? Hoje nós vemos pregadores que pegam mensagem assim, bem, muito enxuta, muito resumida, muito compacta, e não trabalha em esmiuçar, entendeu? Vamos dizer assim, desabrochar. Isso vale a oratória, né? No caso, tem a ver? Não, a oratória é a maneira, é a postura da fala. A oratória é outra coisa. Sim, não é. É a postura da fala. É a postura. Como é que você vai ter a sua postura em introduzir uma mensagem, colocar uma mensagem? Aí entra a retórica, que nós vamos estudar isso na matéria de homilética, né? É tudo írica, mas uma coisa é oratória e outro é retórica. Tem uma pequena diferença. São partes, né, de um conjunto maravilhoso chamado homilética. Vamos ao outro texto aí. Aqui são 3 textos. Olha que curioso. Aqui são 3. O quê? E eles estão interligados no mesmíssimo assunto. Gênesis 22, 13. Isso, abra sua Bíblia em Gênesis, segura aí. Gênesis 22, 13. Gênesis capítulo 22. Um livro difícil. Diga-se de passagem, bonito, sim, mas difícil de interpretá-lo corretamente. Gênesis 22, 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23. Evangelho de João, capítulo 1, ou capítulo 1, versículo de número 29. Muita gente já conhece esse texto, não é? De cor, de salteado, outros não. João 1, 29. E depois de João 1, 29, vamos a Apocalipse 13, 8. Isso, coloque aí um marcador de Bíblia, um sticker, uma caneta, para ter esses 3 textos ao mesmo tempo abertos, porque vamos fazer então a leitura desses 3, ligando um ao outro. Vamos lá em Gênesis 22, 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Preste atenção nos detalhes que este texto de Gênesis 22, 13 nos traz. Agora vamos ao Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29, que diz: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Texto muito conhecido, não é verdade? Muito conhecido. Agora, muita atenção, que nós temos que nos prender aos detalhes. Olha os detalhes lá de Gênesis 22, 13. Olha os detalhes aqui em João 1, 29. E agora vamos a Apocalipse
13, 8. E que detalhes vamos encontrar lá em Apocalipse 13, 8? E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Estes 3 textos que acabamos de ler, Gênesis 22, 13, João, capítulo 1, versículo 29, e Apocalipse 13, 8, está falando exatamente do quê? Ou de quem? Do Cordeiro, que simboliza Cristo. Isto, do Cordeiro que simboliza Cristo. Perfeito, pastor Francisco. Na bola 10, melhor impossível. Mas há um detalhe que cria uma diferenciação. Os 3 textos são muito parecidos, concordam? Mas existe uma pequena diferenciação em um dos 3. Uma pequena, e aí se explica teologicamente. Aí você pega esses 3 e pode lançar uma mensagem maravilhosa, mas tem que ter a explicação teológica. Aí que quero chegar. E muitos não têm explicação teológica em ter esses 3 textos unidos, porque, repito, há neles semelhanças, porém há uma diferença muito marcante entre os 3. Vamos lá, se alguém consegue detectar, ou se pôde detectar. Estão me entendendo? Há semelhanças entre os 3. Concordamos com isso? Há semelhanças entre os 3 textos. Porém, em um dos 3 textos, há uma pequena diferença. E essa pequena diferença nos vai ensinar algo que a maioria não percebe no texto. Não Na percebe. verdade, falando que o Cordeiro estava preparado desde a fundação do mundo, não? Não. Leia de novo o texto. A redenção já estava, velho. Sim, mas vou repetir a pergunta. Focalize a pergunta. Os 3 textos falam do mesmo assunto. Corretíssimo isso que o irmão André está falando. Há semelhanças entre os 3? Existe, obviamente. Perfeito. Isso que o irmão André está falando, corretíssimo. Mas dos 3 textos, existe dentre eles um texto, dentre os 3, tá? Que tem uma pequena diferença. E essa diferença a maioria não nota. E ela tem um ensinamento tremendo para nós. E a maioria não percebe. A maioria, 90%. Porque você tem que ser observador na leitura do texto. Trazer as boas novas de salvação. Ainda não, irmão André. Não está percebendo a diferença. Ei, papai do céu. Pastor, o Cordeiro que já estava preparado. Perfeito. Mas eu vou repetir de novo. Os 3 textos têm coisas comuns, como falando da mesma coisa. Sim, mas eu estou falando da parte do Apocalipse. Ok, mas preste atenção na minha pergunta. Creio que os irmãos não estão focando na minha pergunta. Os 3 textos falam do mesmo assunto, da mesma pessoa, que é Jesus, não é verdade? Está falando da redenção, tudo isso perfeito. Agora, dos 3 textos, existe um entre os 3, ó, um desses 3 tem uma leve diferença. E essa leve diferença, preste atenção, você tem que ler o texto. A maioria não percebe e não entende o que está oculto no significado dessa leve diferença. Pastor, vamos lá. Seria o fato já de Gênesis 22, 13 falar que esse cordeiro foi sacrificado no lugar do filho de Isaac? Não. O irmão está dando a explicação pela metade. Falta a outra metade. Então cheguei perto. Ele se fez... Chegou muito perto.
De todos aqui até agora, olha que eu observo que vocês têm dificuldade em observar o texto. Ou eu não estou me explicando? Os três são muito parecidos, na verdade, mas dos três, um, dois, três, tem um que apresenta uma diferença, uma leve diferença. E essa diferença tem um ensino que a maioria geralmente não entende porque está por detrás, esse ensino. Mas no momento que você detecta essa diferença, opa, agora entendi. Pastor, Vamos lá. desculpa a minha estupidez, mas eu lendo aqui, ó, o Apocalipse 8 começa assim: e adoraram todos os que habitam sob a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi Ok. morto desde a fundação. Esse é o texto? Não, Ok. não. Olha, gente, Pastor, 50 anos eu estou lançando essa pergunta e até hoje só 4 pastores conseguiram me responder. Nós não temos o hábito de observar os detalhes do texto. Olha só. Fale, pastor. Kelson. Vamos ver se o Kelson estoura agora a boca do balão. Tá, os três textos são falando praticamente de um assunto Da só. mesma pessoa, apontando para Jesus. Porém, um destes textos traz algo que é uma diferença de enorme importância que vai trazer à tona algo que não é costumeiramente pregado. Ok. Os três falam do Cordeiro Sacrificial, que é Jesus Cristo. No Apocalipse fala do Cordeiro que foi morto, já estava preparado antes da fundação do mundo, certo? Mas em Gênesis, ali vai falar do Cordeiro, ali simbolizando Jesus que foi entregue no nosso lugar. Não? Ai, ai, ai. Mas eu creio que os irmãos vão ter que comprar uma lupa, ó, com todo carinho, maior do que essa aqui. Ó, maior do que essa. Vou mostrar para vocês qual é o texto e qual é a diferença que faz. Incrível, gente. Vocês estão lendo os 3 textos e não estão enxergando a diferença. Atenção, muita atenção. João 1:29 e Apocalipse 13 falam literalmente ali. Cordeiro. Concordam comigo ou não? Estão lendo? Para você concordar comigo, tem que ler. Gênesis 22:13 não fala de cordeiro. Fala de carneiro. Tem diferença? Tem. Aí você vai lá para o livro de Êxodo, livro de Levítico, e vai descobrir que o cordeiro, preste atenção, isso aqui é importantíssimo, e os pregadores pecam assim, fácil. O cordeiro, segundo a lei dos 5 sacrifícios, era para o pecado da nação, ou seja, oferta queimada no altar do holocausto. Cordeiro sem mácula, macho de 1 ano, sem defeito. Estão lembrados? Estão lembrados? Mas lá, na lei dos 5 sacrifícios, tem o carneiro. E o carneiro simboliza a substituição. Por quê? Preste atenção. Mas se você lembra, lá de Gênesis 22, era normal no sacrifício apresentar o quê? O cordeiro. Que interessante. Então, Isaac simbolizava aquele cordeiro. Então, Abraão foi obediente, preparou tudo. Pai, olha o que diz Isaac. Pai, tá tudo aqui. O cutelo, o fogo, a lenha. Olha a pergunta final. Mas onde está o quê? Onde está o quê? O Cordeiro. Isso. Nunca o carneiro. Quando Deus percebe
que Abraão ia consubstanciar, ou seja, ia concretizar a sua obediência e matar o seu próprio filho, Deus interfere. Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o teu menino, porque agora sei o quanto tu amas a Deus e não o negaste ao entregá-lo para para mim. Aí Abraão levanta os seus olhos. E o que ele vê preso, agarrado pelos chifres nos arbustos? Um carneiro. O que estamos aprendendo com isso? Jesus é o cordeiro que estava para ser imolado desde a fundação do mundo. Corretíssimo. Mas Jesus também é o carneiro, que ele veio tomar o nosso lugar. Ah, isso a maioria não se lembra. Alô? Anotou? Então Jesus ele tem duas tipologias. O cordeiro, que é para entregar-se pelos nossos pecados. Já estava morto desde a fundação do mundo. Mas fora Jesus, coloca Jesus do lado. Originalmente, vamos lá em Ezequiel 18:30. A alma que pecar esta morrerá. Então, originalmente, olhando lá para a eternidade, quem tinha que morrer era eu e você. Mas aí vem Jesus, cumpre João 29 e diz, eis aí, e João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sangue do Cordeiro é para tirar o pecado do Cordeiro de Deus. O Cordeiro do Antigo Testamento ele só cobria, mas o carneiro não era para cobrir nem o pecado, era para substituir o sacrifício de outro. Não estão lembrados, gente? Não estão lembrados, gente? A gente tem uma aula sobre os 5 métodos de sacrifício do Antigo Testamento. Aí você vai rebobinar a lembrança de tudo. Que lindo, gente. Acho que eu vou postar aqui no grupo. Pronto. Para facilitar. Os 5 métodos de sacrifícios usados no Antigo Testamento e inclui o cordeiro e o carneiro. Ô, pastor, lembra? Esses 5 aí estão falando da pomba da pessoa que tiver a sua entrega? São 5 estilos de sacrifícios, são 5 modelos. Aí entra o bode e o bode expiatório. Opa! Interessante. Cada um dos 5 estilos de sacrifício tem alternativas. Tem alternativas. Por exemplo, aquelas pessoas pobres que não podiam pagar pelo cordeiro, ou pelo carneiro, ou pelo bode. Aí Deus dava alternativa, porque Deus sabia das condições de algumas pessoas. Não, o camarada não tem para comprar um cordeiro. E um cordeiro, a preço de hoje, valia $4.000. Então, Deus sabia que aquela família ali não tem. Então, servia o que? A pomba. Ou a tórtula, que seria uma pomba menor à pomba que nós conhecemos, que é muito comum no Brasil, que é a perdiz ou a codorniz. E assim por diante. Hoje, por estar na graça, hoje a gente oferece o nosso corpo em sacrifício. Isto. Mas essa analogia, essa comparação simbólica que chama-se tipologia bíblica, ela precisa ser conhecida. Se eu e você não conhecemos essa tipologia básica, a gente vai ter problemas em pregar o Antigo Testamento. E sério, eu já vi pregadores renomados se enrolarem assim, com uma facilidade incrível, porque não tem em mente os 5 modelos de sacrifício. Eu vou postar para vocês nos próximos dias. Aí vocês salvem, isso é importantíssimo, porque nos ajuda a abrir um panorama na área da tipologia bíblica, ou seja, dentro da hermenêutica tem uma outra ciência chamada tipologia bíblica, que, acredite você se quiser, ainda é uma ciência desconhecida por mais de 80% dos pregadores. Vou fazer melhor. Vou postar um livro free, grátis, em PDF. Manda para nós. Não, vou postar hoje mesmo. Tranquilo, gente. Antes da meia-noite, antes do galo cantar. Amém. Eu vou estar postando. Antes do galo cantar meia-noite, eu vou estar postando. Sombras, tipos
e comparações. Livro Mas ô fantástico. pastor, então, com relação ao sacrifício, como era no passado, que matava os bichos, né, porque de Sim, sacrifício. Só que eu ouvi falar que lá em Israel ainda eles cometem ainda, tem essa cultura ainda, né? mas é claro, minha irmã, eles estão ainda presos à antiga aliança. Sim, Eles ainda não reconheceram a Jesus como aquele que derramou o sangue da nova aliança. Eles ainda estão desesperados esperando o pela Messias. reconstrução do templo para sacrificarem no altar do holocausto cordeiros, bois, vacas, carneiros. Eles só podem sacrificar pombinhas e nada mais. Mas o altar do holocausto não existe, porque era uma lei dentro do templo, e o templo Sim, vai ser levantado em algum momento, quando um acordo de paz seja celebrado sim. entre o anticristo e o chefe da autoridade palestina. Gente, isso vai acontecer, isso é fato, está É, escrito. A escatologia está em altíssima velocidade e é a verdade. igreja vai ver. O que é isso? Não, a igreja vai ver. Isso não Uhum. impede que a igreja não veja quem é o anticristo, porque as pessoas confundem ver o anticristo com a igreja entrar na grande tribulação. A igreja não vai entrar na grande tribulação. Isso é um fato. A gente vai estudar isso na matéria que vem a seguir, escatologia. A igreja vai presenciar as cortinas se abrindo para a grande tribulação. A igreja vai presenciar o levantamento da construção do templo. E o arrebatamento vai se dar dias, meses ou semanas depois desse Ah, evento. eles falam que vai ser antes. A maioria fala, Não, 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 mas vai tem. ser ma- antes. Mas nós temos um problema. Nós temos 4 textos. Quando estudados um comparado ao outro, vamos chegar à conclusão. O arrebatamento vai se dar no toque da última trombeta. 1 de Coríntios 15, 52. Segundo, na Bíblia, trombetas está relacionado às 7 trombetas do Apocalipse. Se a Bíblia fala em 1 de Coríntios 15, 52, que os mortos ressuscitarão É. primeiro, né? E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados ante a última trombeta. Então, a 7ª trombeta, esta é a última trombeta, e ela está dentro da primeira parte da tribulação. Opa! Opa! Que negócio é esse? E também tem 2 de Tessalonicenses 2:3, que diz que o arrebatamento da igreja não vai se dar sem primeiro que venha, primeiro a apostasia e a manifestação do homem da perdição, que é o anticristo. É só ler esse texto conjugado com 1 de Tessalonicenses 4, 16, 17, 2 de Tessalonicenses 2, 1 ao 9, 1 de Coríntios 15, 51 ao 53 e Apocalipse capítulo 11, do verso 13 ao 19. Como não se lê esses textos conjugados, é muito fácil eu tirar texto fora do contexto, mas isso é a lei da hermenêutica. Toda a doutrina bíblica só é confirmada dentro de textos e devidos contextos. Então é muito fácil eu dizer, não é, que o anticristo vai se manifestar depois que a igreja subir. Não, não. A igreja vai presenciar alguma coisa ainda, mas a grande tribulação, definitivamente a igreja não vai passar. Não vai passar mesmo. Eu sei que alguns vão discordar, é um direito, mas entre discordar, que é um direito de todos, e analisar os textos, aí engasga. Quando você analisa os textos, você vai dizer: opa, tem alguma coisa errada aqui. E a coisa errada não é nos textos, a coisa errada é na nossa forma de interpretação. Hum, aí como diz o carioca, dá um beozão. Bel é pouco, dá um beozão. Vamos adiante, gente, vamos adiante. O negócio agora vai esquentar, vai ficar mais quente ainda. Ó, você que está aí nesse frião da grande Boston, Nova York, Connecticut, segura aí que o calor vai baixar em cima de você agora. O negócio vai ficar bonito. Perceberam então a diferença?
cordeiro e carneiro. O carneiro era um animal oferecido por substituição. E Jesus emplaca os dois. Ele tanto é o cordeiro que tira o pecado do mundo, como o carneiro que nos substituiu na cruz do Calvário. Entenderam essa? Entenderam ou não? Tipologia, gente, que lindo! E a tipologia está dentro da hermenêutica. Quando a gente aprende os dois juntinhos, ó, o casamento perfeito, né? E não tem divórcio mais, não. E hoje tem muito crente se divorciando da pura e genuína palavra de Deus. Vamos lá. O ensino, observe com atenção e com frequência nos livros proféticos. Isso que eu acabei de falar, ocorre muitíssimo essa lei da dupla referência bíblica. Saberá o leitor discerni-la para evitar confusão? Agora vem o ensino bíblico explícito e implícito. Ih, rapaz, agora vai ficar bonito. Ó, o ensino explícito é aquele que está presente, que está declarado abertamente no texto. Exemplo: o Senhor estava com José. Está rasgado, está explícito, está aberto, não tem o que esconder. Está lá em Gênesis 39, 2, 3, 21 e 23. Agora o ensino implícito, olha só, é aquele que está presente no texto, mas não está abertamente declarado no texto. Quando eu leio o texto, eu vejo esse ensino, mas eu não encontro escrito com todas as letras. Essa é uma pequena dificuldade. Mas essa dificuldade ela é rapidamente sanada quando você estuda o contexto, os versículos que estão antes e depois. Exemplo, ó, eu coloquei aqui um exemplo, eu vou dar dois. No livro de Esther, alguém sabia dessa? Não existe a menção do nome de Deus. Alguém sabia dessa? Você pode ler de cima a baixo o livro de Esther, você não vai encontrar o nome de Deus. Mas a ação de Deus é notada dentro do livro? 100%. Ali você vê atitude de oração, atitude de jejum, atitude de quebrantamento, de humilhação, de clamor. Isso aqui é dirigido para quem? Para o homem? Deus. Então Deus está implícito dentro do livro de Esther. Ele está bem presente ao longo do livro, exercendo o controle de todos os acontecimentos, livrando o seu povo. Tem outro ensino na Bíblia, vai de Gênesis ao Apocalipse. Ele é implícito, ou seja, está ali, ó. Mas alguns têm dificuldade de encontrá-lo. E todos nós pregamos de púlpito sobre esse ensino, mas não está escrito. Qual seria esse ensino? Está de Gênesis ao Apocalipse. Pregamos de púlpito, falamos até bonito explicando sobre este ensino bíblico, mas não está escrito em nenhum lugar da Bíblia. Mas está de Gênesis ao Apocalipse. Olha só, agora rolou. Deu um nó aqui. Gente, isso é fácil. Do Não joio está... e do trigo? Não. Ih, gente, não é possível. Eu prego de Gênesis ao Apocalipse sobre esse ensino. Mas Adão e Eva? Não. Mas Não? presta atenção. Eu estou falando de algo que não está escrito, mas está presente nos bastidores. Ó, não está escrito. Ó. Igualzinho, né? A palavra Deus está escrita no livro de Esther? Não. Mas Deus está presente no livro de Esther? Está. Através das atitudes, das ações, de oração, de adoração, de jejum, de clamor. Agora, tem um ensino bíblico, é chamado de uma doutrina bíblica, que vai de Gênesis ao Apocalipse. Você lê, tá ali, tá aqui. Mas não tem nada escrito declarando a realidade desse ensino. Ó, o dízimos? Não, tá escrito. Esse Não, mas ensino não está escrito. tem Esse uma ensino... controvérsia no dízimo também, né? Tem mas uma aí de momento eu não quero entrar na controvérsia. Sim, não, A gente vai longe, a gente vai muito longe. Sim. A gente vai chegar até semana que vem falando sobre esse assunto. Sim, mas eu estou me referindo de um ensino que está na Bíblia, mas não está escrito.
Pronto! Mas você lê Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, Então nós Josué. estamos aprendendo ainda. Gente, não acredito que deu um branqueamento na memória de vocês. Ai, Isso eu aprendi na escolinha bíblica dominical, eu tinha 12 anos. Será que eu tô tão atrasado ou estou adiantado demais? Não é possível. Não é O pastor possível, só fala gente. do plano da salvação? Não, Não? não, 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 não. Aí eu teria que me remontar à soteriologia. Ok. Está dentro da soteriologia. Perfeito. Para facilitar o pastor Claudinho. Está dentro do plano da salvação. Pronto. Eita, vamos... dentro do plano da. Então o senhor falou deu uma pistazinha, Justificação, né? pastor? Porque, né? Justificação? Está implicado, mas é um ensino. Tá tudo em justificação, tá no plano da salvação, soteriologia. Mas, gente, é um negócio fácil demais. Você pega Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, vai embora. Até Apocalipse está ali, mas não está escrito. Não Lei? acredito. Ah, não sei não. Plano de A salvação. Santíssima Verdade. Trindade. Não. Mas se fala do. Bom, mas. Pai, Filho e Espírito es- Santo. Se a senhora quiser, eu vou lhe dar as 395 textos do Antigo e Novo Testamento que fala da Trindade. Só que não está escrita a palavra Trindade em nenhum Sim, lugar. sim. Mas fala Sim. das manifestações ao mesmo tempo do Pai, Na do verdade, os Filho três e do estavam Espírito Santo. juntos, né, no início. Em alguns momentos, os três se separam. Sim. Lá no Antigo Testamento, tem momentos que os três se separam. E o No irmão ainda Antigo não percebeu. Testamento vai falar que Deus. Alô, presta atenção, irmão André. Lá no Antigo Testamento, acho que eu vou dar essa provinha só para o irmão. Mas, o Tem pastor, já ouvi momentos. na Igreja Católica falando da Santíssima Trindade, na Igreja Católica. Vou repetir. Preste atenção, é aquele que vocês não estão prestando atenção. O nome Santíssima Trindade, o nome, não Sim, tem sim. em nenhum lugar da Bíblia registrado. Não tem. Sim. Não existe. Sim. São 31.178 versículos. Você em nenhum deles vai encontrar este nome, Santíssima Trindade. Mas vai encontrar a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é chamado de ensino implícito. Está nos bastidores. Ok. Lá em Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Façamos. Verbo imperativo no plural. Primeira pessoa do plural. Nós. O correto seria farei? Não, façamos. Pai, Filho e Espírito Santo. No princípio criou os céus e a terra. O Pai. E a Verdade. terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus estava sobre a face das águas, o Espírito Santo. E disse Deus: haja luz, o Filho, o Verbo. Epa! Meus irmãos, os três são vistos em todo o Antigo Testamento. O problema é que muitos de nós não somos ensinados a identificar os três. É verdade. Nós não somos ensinados a identificar os três. É lindo demais. É Mas lindo também nem se demais. prega muito, assim, Claro, minha irmã, não se porque fala muito nisso. lamentavelmente, são valores espirituais que vão se perdendo com o lapso do tempo. Hoje, com todo carinho e respeito, eu falo isso com muito respeito, os pastores estão muito preocupados com outras coisas e não com aquelas coisas que vão dar crescimento, tutano, firmeza espiritual e relacionamento com Deus. Hoje a preocupação é isso aqui, ó. Infelizmente, você vai ser próspero. Ei, estão se esquecendo que prosperidade não está ligada, segundo a Bíblia, não está ligada com dinheiro. Prosperidade está ligada aqui dentro.
Prosperidade é ausência de necessidade. A igreja primitiva não era rica, mas ela era próspera, porque ela não tinha necessidade de nada. E muita gente prega que a igreja primitiva era rica, que Jesus era rico. Tudo um problema grave de interpretação do texto. Jesus não é... Tudo que Jesus tinha era emprestado, vocês sabiam? Tudo que Jesus tinha emprestado. Até a sepultura dele foi emprestada, poxa. E ainda tem um camarada dizendo que Jesus tinha casa na praia, Não, tinha o melhor. deu para ele, né? Falou isso lá em Israel, deu o túmulo para Jesus, né? E Só os José de ricos. Arimateia, José de Só os Arimateia, ricos tinha túmulo em Israel, né? só, gente. É, Jesus, ó, com todo respeito, era pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. verdade. Ele se fez pobre para nos fazer ricos na presença de Deus. Sim. Gente, temos 14 minutos. Vamos avançar um pouquinho? Não, eu vou fazer com que você não durma hoje direito. Para você investigar fundo essa riqueza chamada Palavra de Deus. Vamos virar a página. Ei, meu Deus. Página 15. Princípios elementares da exegese. Ó, até aqui, só princípios da hermenêutica. Não, ó, 7 aulas falando da hermenêutica. E só vamos a 3 só para falar da exegese. Meu Deus. Tinha que ser 7, 7, aí seriam 14, mas não posso, porque senão o curso fica longo demais e alguém vai se desanimar aqui e sair do barco. E eu não quero que ninguém saia do barco. Vamos lá. Página 15, Princípios Elementares da Exegese Bíblica. A partir deste capítulo estaremos estudando acerca dos principais pontos da exegese, a irmã gêmea da hermenêutica. Vamos entender por que é tão importante utilizá-la combinada com a hermenêutica. Vamos estudar também seus princípios e mecanismos de funcionamento para uma melhor valorização e compreensão das palavras nos idiomas originais. Vou repetir. Não há necessidade de você se preocupar em saber hebraico, aramaico ou grego. Não há essa necessidade. Agora, no bacharel em teologia, sim, mas agora não. Agora você procurará ter a necessidade de entender como os idiomas originais funcionavam dentro do movimento do texto bíblico. Isso que é importante, né? A questão da ortografia, da gramática, tranquilo, relaxa, ó. Respira fundo, não vai ter crise, não vai ter estresse para nada. A língua moderna do estudante da Bíblia. Falamos o português brasileiro. Lembremos-nos que existe, ó, português de Portugal, alô? Português de Guiné-Bissau, português de Angola, português de Moçambique, português da Ilha da Madeira, que é diferente do português de Portugal, e o português de Macau, uma colônia lá incrustada na China. Já ouviram falar de Macau? Não, já tive lá, gente. Coisa mais doida. Todo mundo de olhinho puxado, falando com sotaque português, sotaque de gajo, misturado com mandarim. Impressionante. É o português de Portugal misturado com o mandarim. Rapaz, fala devagar o gajo. Não, assim, olhinho puxado, tudo falando. Porque o Vasco da Gama chegou lá em 1497. Isso é história, gente. Nunca ouvi falar disso, hein? Pode pesquisar. Olha Colônia de só, hein? Macau. Eu já estive lá, Macau. Macau, Macao. Impressionante. O Vasco da Gama Uau. chegou lá em abril de 1497. Estabeleceu uma colônia poderosa. Portugal ficou lá quase 120 anos. Depois, os ingleses brigaram, os chineses brigaram, vieram os franceses, os holandeses, e por fim ficou uma colônia dividida entre China e Portugal. Mas é um país independente, porém fala mandarim,
cantonês, né, que é um outro idioma que se fala na China, e fala o nosso português, mas tudo misturado. É bem interessante. Mas vamos lá. Nós falamos então português brasileiro. Eu estou aqui na apostila registrando, olha só, algumas expressões comuns da Almeida Revista Corrigida de 1995. Aí tem esses termos que causam dificuldade. Por exemplo, ser imputado ou levado em conta. Gênesis 15:6, Atos 6:60. Restolho. Êxodo 5:12. Exatores. Êxodo 5:13. Oblação. Hebreus 10:14. Isopo. Levítico 14:4. Propiciação. Romanos 3:25 e 1 de João 2:2. Saberíamos dar o significado exato dessas palavras ou dessas expressões? Vamos ser sinceros. Pegou, não é? Vamos ser sinceros. Não, não pegou? Olha a necessidade de dicionário bíblico. Ser imputado ou levado em conta, ou seja, receber a transferência. Ser imputado é receber a conta, transferir. Quando Estevão, não é, estava sendo apedrejado, o que ele disse? Não lhes imputes este pecado, ou seja, não lhes transfira, não leves em consideração o peso desse pecado. Restolho. Alguém sabe o que é restolho? Resto, pastor. Mais do que Seria. isso. Mais do que isso. Mais do que isso. Quando se fazia a colheita do trigo, se debulhava o trigo. No que se debulhava o trigo, só se tira do trigo o grão e ficava a espiga. E a espiga é o restolho. Depois da colheita. Que coisa louca, não é? Exatores. Alguém sabe o que é exatores? Não? Capatazes. Os camaradas que davam a chicotada nas costas dos escravos lá no Egito. Esses são os exatores. Oblação. Oferta de oblação. Gente, eu estou falando hebraico ou grego? Você pegar uma oferta e derramar a presença de Deus oferecendo para ele. Nunca leram isso na palavra de Deus? Oferta de oblação, o camarada pega e derramava água na presença de Deus. Era um tipo de oferta. Oblação, uau! Aí você vai ter que ler o livro de Levítico para conhecer essas ofertas. Foi o E que sopo, Elias fez, pastor? exato, ali foi uma oblação. Perfeito, exatamente. Só que a gente não está familiarizado com esse termo. O ato em si, sim, mas não o termo. Ah, sim. Isopo. Não tem nada com sopa. Um pastor muito elegante, né, numa outra turma. É sopa, pastor, é um tipo de sopa. Não, eu estou falando isopo, eu não estou falando Pra sopa. entender que é japonês, hein? Exato. Caricatura catáter. Não, isopo. Isopo é como fosse um molho de vegetais, que geralmente eram amarrados e usados como tipo um pincel. E o isopo foi usado, né, para atingir as portas do sangue no dia da véspera da saída dos primogênitos, ou seja, dos filhos de Israel, antes que viesse a morte dos primogênitos. Então se pegou, né, ramos de vários vegetais, tipo a salsinha, né, e se molhava no sangue do cordeiro e agia como um pincel. Propiciação, entrega ao fogo. Isso, irmãos, precisamos conhecer esses termos, porque do contrário, na medida que estamos lendo certos textos, nós vamos ter o quê? Bloqueios. Eu vou parar por aqui para a gente corrigir os exercícios. Continuamos na letra B. Eu peço que vocês leiam das páginas 15. Trabalhinho de casa, da página 15 à página 27. Porque nós vamos entrar também nas figuras de linguagem. Página 15 a 27. Pastor, o Quantos de senhor, vo...
Sim, Pastor, o senhora. senhor falou que quando chegasse num. O senhor acabou de falar aí antes, quando chegasse no mais avançado, no bacharel, tem que saber mais aramaico e hebraico? No curso bacharel em teologia, que no caso Hum, para a senhora e outros alunos, isso uhum, acontecer dentro de 3 anos, sim, aproximadamente. sim. Aí nós estaremos dando noções. Não Ok, vou ensinar vocês a falar hebraico, nem aramaico, nem grego. sim, São noções. O que são noções? O alfabeto, sim. Aleph, Bet, Gilel, Dalet, Aí vai o Uhum. ter mecanismo. transliteração também, pastor, não? Isso é tudo está envolvido no pacote de noções. Para Hum. ensinar, falar, ó, falar, escrever, ler, traduzir, interpretar, é um curso que eu dei alguns anos atrás, quando eu morei na área de Boston, né? Graças a Deus tive uma grande vitória. Foi uma luta, mas eu consegui reunir 63 alunos na época. Estou falando de 2008 a 2010. Reunimos 63 alunos e estão hoje aí, para a glória do Senhor, falando, lendo, traduzindo, Uau! interpretando em hebraico. É um curso que durou 18 meses, Hum, 3 horas por semana. uau. Estou tentando fazer esse curso desde o ano retrasado e não estou conseguindo reunir nem 10 alunos. Ou seja, há um desinteresse gigantesco. Né? Eu posso dar o curso de hebraico pela nossa universidade, mas eu não estou conseguindo aluno. Se eu conseguisse 10 alunos online ou no presencial, eu tentaria abrir em Boston ou em Nova York, enfim. Mas eu já tentei 2 anos seguidos e o desinteresse é gigante. Mas, infelizmente, não entende? Oh, É muito grande, é muito grande. Infelizmente, as pessoas querem uma coisa assim muito leve, não querem uma coisa robusta, até mesmo para ler os originais do Antigo Testamento. Mas é uma pena, entendeu? Mas se um dia eu conseguir esses 10 alunos, ou aqui, ou em Boston, ou sei lá, em qualquer parte dos Estados Unidos, eu estou indo. Entende? sim. Uma vez por mês, pelo menos, eu pegaria uma jornada de 6 horas direto, e aí o curso ficaria reduzido em um ano exatamente no relógio. Mas está muito difícil. Não estou conseguindo mesmo. Estou há 2 anos batalhando. E o mesmo custo da mensalidade, $100 por mês, mas não estou conseguindo. Todo o problema, Mas seria também online? Também não, pastor, ou online? online ou presencial. Online ou Sim, presencial. Porque eu ainda tenho um dia da semana disponível, né? Ainda tenho a quinta-feira disponível. A quinta ou a sim, quarta. Eu tenho esses 2 dias, né? Ou eu tentaria fazer online, ou eu tentaria fazer presencial. Mas, vamos ver. Estamos orando, né? Se Deus me sim. abrir as portas, eu daria um ano redondinho, um curso de hebraico completo. Olha, eu creio que valeria a pena. Vamos corrigir rapidamente nossos exercícios? Então, vamos parar aqui na letra B. Então, na letra B, nós continuamos no dia 3, se Deus quiser, 3 de março. Vamos aqui anotar 3 de março. E isto. Vamos então corrigir o que nós nos propusemos a corrigir hoje. Isso. Só uma página que eu não vou corrigir. Apenas uma página que vai ser a página 40. Nós vamos corrigir aqui a página 37, 38 e 39. A página 40, 41, 42 e 43 a gente vai fazer para a próxima aula, para fechar tudo. É claro que na prova não vai cair todos os exercícios, fique tranquilo. Eu vou escolher só 2 blocos, desses todos, que são 4 blocos, mais a revisão geral, eu só vou escolher 2 blocos, junto dos quais vocês vão estudar, e dali eu vou tirar 12 questões da prova. Mas fica tranquilo, não vai ser tudo não, vai ser apenas 2 blocos. Mas a gente está fazendo tudo para ter uma noção panorâmica de como é a matéria. Vamos lá.
São 22 horas, 10 horas da noite. Você está ligado no canal da Academia Bíblica Bereia, matéria de princípios de hermenêutica e exegese, matéria que está deixando alguns sem condições de dormir. Talvez alguns não vão dormir hoje. Pensando na aula. Então, a próxima aula, vou tirar o sono de muitos de vocês, porque vocês vão pensar com força da profundidade que tem nosso glorioso livro chamado Bíblia Sagrada. Vamos lá. Página de número 37, bloco 4. Assinalar com X a única alternativa correta. Número 1. 2 pontos principais que devem ser levados em conta com respeito aos princípios da aplicação do texto bíblico. Aqui, ó, pegadinha. D. Nenhuma resposta. D de dado. Ô, André, tá ligado, André. André. Nenhuma das respostas anteriores, não tem nada aqui que se encaixe. Maravilha, André, tá fazendo direitinho os deveres de casa, parabéns. Também, obrigado. Número 2, quanto à procedência do texto bíblico, há 3 origens, letra C. C de casa, Deus, o homem e o diabo. Número 3, a aplicação do texto bíblico pode ser quanto ao seu... Outra pegadinha, ligado, quem tá ligado? Qual é a letra? A. Irmã Flávia, a sua inspiração aí do lado deixou a senhora animada agora. Letra A, número 3. Número 4. A natureza, o aspecto do texto pode ser... Qual é a letra? B de bola. B de bola, doutrinária, histórica e profética. Número 5. Há 3 povos bíblicos para que se destina o texto bíblico. Facinho, letra... B de Brasil. B de Brasil, 5B. 6. O sentido ou significado do texto pode ser letra A. D de dado. Olha a pegadinha. Figurado ou literal. Se você não leu direitinho, dá zebra. Tem que ler direitinho, incluindo os parênteses, porque essa declaração está entre parênteses. Se você não percebeu, né? Tudo que está entre parênteses muda a interpretação do texto. Olha, o rostinho assustado do André. Não é possível. Mas é língua portuguesa, gente. Os parênteses governam a interpretação do texto. Número 6, letra... Não, tem mais umas pegadinhas. Não pode acertar tudo também, não, é? Não pode, claro que pode. O Espírito Santo vive dentro da vida do André? Não, claro que pode, né? Só o André fazer a parte dele que o Espírito Santo vai dar goleada direto. Amém. Número 7. Outra pegadinha, cuidado. Da má ou falsa interpretação do Santo Livro tem como resultado letra C de casa. 8. Os mais comuns erros de interpretação da Bíblia são letra B. B de bola, Brasil, 8B. 9. Livros indispensáveis ao intérprete ou expositor das Sagradas Escrituras. Aqui é fácil. D. D de dado, perfeito. 10. Método de interpretação bíblica em um sistema racionalista de ideias. Aqui é facílimo. Letra A. Para quem se perdeu. 1, D de dado, 2, C de casa, 3, A de Antônio, 4, B de bola, 4B de bola, 5B de bola também, 6, D de dado, 7, C de casa, 8, B de bola, 9, D de dado, 10, A de Antônio. Aqui, redobrada atenção, aqui muita gente vai capotar. Vamos lá. Marque seu certo e errado. Número 1, certo ou errado? Errado, porque quer dizer patrão, dono, mestre. Errado. Número 2, certo ou errado? Certíssimo. 439 vezes a palavra Adonai aparece na Bíblia. Número 3, certo ou errado? Errado, porque não é 6.998, senão 6.828 vezes. Número 4, certo ou errado? Errado, não é cadeira e bordão, é cama e bordão. Número 5, certo ou errado?
Certo. Errado, porque adelfos quer dizer irmão consanguíneo, não é parente, não. Então, 5 errado. 6, certo ou errado? Certo. Certíssimo. Número 7, certo ou errado? Certo. Certo. Certíssimo. Número 8, certo ou errado? Errado. Errado, porque eram feitos de metal e a imagem era imprecisa. Número 9, certo ou errado? Errado. Errado, porque é a dispensação da lei, não do governo humano. Número 10, certo ou errado? Errado. Errado. Errado, porque fala de plural de majestade. Ei, você que se perdeu, ó. 1, errado. 2, certo. 13, 4 e 5, erradas. 6, 7, certas. 8, 9 e 10, erradas. Para fechar hoje. Número 1, nós temos aí 3 lacunas. Primeira lacuna que colocamos? Data de sua elaboração. Crítica histórica. Crítica histórica. Segundo lacuna? Autenticidade. Autenticidade. E a terceira lacuna? Crítica histórica. Kelson, vou te dar 25 por causa disso, Kelson. Era para repetir crítica histórica. Kelson não é bobo, não, gente. A gente pensa que o Kelson está lá quietinho, ele está matutando com força. Então, crítica histórica, autenticidade, crítica histórica. Número 2, primeira lacuna. Sistemática. Sistemática. Segunda lacuna. Os dados bíblicos. Os dados bíblicos. Terceira e última lacuna. Lógica. Lógica. Sistemática, os dados bíblicos, lógica. Cuidado aqui. Número 3, primeira lacuna. Linguística. Linguística. Segunda lacuna. Equivalência. Equivalência. Última lacuna. Linguística. Linguística. Olha, o Kelson tá pegando todas. Olha lá, o André só tá se regozijando. Deixa eu falar um pouco. Linguística, equivalência linguística. Número 4, primeira lacuna. Alegórico. Alegórico. E a outra? Literal. Literal. Maravilha. Primeira lacuna, número 5. Compreensão. Compreensão. Pode ser também aplicação. Compreensão ou aplicação. E a última lacuna? Interpretação. Interpretação. Então, na número 5, você pode trabalhar na primeira lacuna com 2 alternativas. Pode ser compreensão ou aplicação. Tá certo? Colocar uma das duas. E a última lacuna, interpretação. Número 6. Primeira lacuna? Geral. Geral. A última lacuna? Contextual. Contextual. Número 7. Só tem uma lacuna. Qual é? Analogia da fé. Análise teológica. Análise teológica. Número 7. Número 8. Uma lacuna só. Fácil. Maçoretas. Maçoretas. Número 9. 2 lacunas. Primeira lacuna? Corrigir. Corrigir. E a última? Ampliar. Ampliar. Oh, Jesus da glória, que beleza! Próxima aula, páginas 40, 41, 42 e 43. Pastor, é só princípios de hermenêutica e exegese. Quem se animar para ir no médio vai estudar hermenêutica 2. Aí o negócio vai ficar mais bonito ainda. Ih, rapaz, o André, vou dar um texto para o André, ele vai dissecar assim, ó, em 10 segundos. Só se ele não estiver atento à leitura do texto. Entende? Quando o pastor Claudiano pegar um texto desse tamanho, ele vai resumir numa mensagem que vai deixar todo mundo assim, ó, de boca aberta, né? Deus vai usar você de uma maneira muito linda na correta interpretação do texto. Hoje estamos tendo falta de homens e mulheres que usem o púlpito para trazer mensagens frescas e mensagens
genuinamente bíblica. Não estou dizendo que vocês não preguem essa mensagem, mas Deus vai querer dar mais, vai dar mais, muito mais E mensagens. vamos ser metralhado, vai ser pedrejado, meu filho. Tá tudo bem, minha irmã. Tá tudo bem, minha irmã. Glória a Deus. Isso aí é bom demais. Se eu for Vai ter que sair correndo, senão vai ser linchado, né? Não tem problema, mãe. Eu tô de pé até hoje, 56 anos sendo apedrejado, eu tô aqui, irmã. Ó, tenho cicatrizes aqui atrás, não vou entrar em detalhes. Mas tô alegre porque, irmãos, Sim, coisa mais bonita e mais gratificante é ensinar a verdade. E exato. conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos ajude a sermos portadores e vozeiros, né? Que sejamos porta-vozes da verdade. Doa o que doer. Mas eu aprendi assim, me ensinaram assim. Mas temos que ser humildes em reconhecer que nem tudo que aprendemos é o correto exatamente como está nas Escrituras. Porque o Exato. Espírito Santo estará nos guiando em tudo, em toda a verdade. Quantos creem, irmãos, que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade? E ele nunca vai contradizer a sua própria palavra escrita. Isso é o mais lindo, irmãos. Ele nunca vai contradizer, ó, esta palavra escrita. Por isso que diz lá no Salmo 119, verso 89, a tua palavra permanece eternamente nos céus. Vamos agradecer o Senhor nosso Deus. Obrigado por você que se sacrificou, porque eu sei que alguns de vocês foi sacrifício estar aqui, né? Hoje a irmã Larissa não pôde estar, ela esteve lá cuidando da sua prole, nobre tarefa, que precisou fazer isso, né? E faça sempre que for necessário. Então a irmã Larissa hoje está abonada da sua ausência, né? Por uma causa justa. Obrigado, pastor Francisco. O senhor é uma inspiração para mim, pastor. O dia que o senhor falta, eu fico um pouco triste. Porque o Senhor me inspira, né? O Senhor, a sua presença, o seu sorriso, igual o pastor Claudiano, né? Todos vocês me inspiram. Irmã, a esposa do nosso irmão, ai, Fabrícia, desculpe, me deu um pequeno lápis. É idade, gente, você não reparando, é a idade. Tô indo para 67, dá um branco assim. Irmã Fabrícia, muito obrigado, Deus abençoe. Que pena hoje, irmão Ricardo não pôde estar, né? Na corre-corre da vida. André, ó, firme nas promessas do Senhor. Estou gostando de ver, André. Está indo de vento em popa. Deus seja glorificado. Amém. Kelso, ó. Obrigado. Para ti, Kelso. Deus te abençoe. Irmã Flávia e essa querida, linda boneca, Deus abençoe vocês. Irmã Monique, forte, irmã. Fique firme, irmã Monique. Fique firme. O barco pode balançar, mas não vai naufragar, não, porque Jesus está comigo, está com a senhora, está conosco. E Deus vai Amém. levantar a senhora como uma Amém. pregadora de mão cheia, para a Eita, glória do glória. nome dele. Amém. Obrigado, Eu Jonathan. recebo. Deus continue te abençoando ricamente, Jonathan. Pastor Francisco, por favor, hoje nos despedindo com a palavra de oração. E já adianto, na próxima aula vai ser pastor Claudiano, né? Vai nos abençoar aqui com a palavra de encerramento. Hoje vai ser pastor Francisco. Semana que vem, pastor Claudiano orando e nos abençoando. Pastor Francisco, muito obrigado mais uma vez, vai estar orando. Você que já fez o pagamento do mês corrente de fevereiro, obrigadão. Se ainda não fez, até sábado. Passou de sábado, não esquece de mandar a multinha de $10, tá bom? Passou de sábado, tem que ir os 10. Muito obrigado. Deus os abençoe. Pastor Francisco orando e agradecendo ao Senhor. Amém. Pai querido e eterno, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, nós te louvamos Aleluia. e bendizemos o Senhor, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos proporcionou e por este momento em que estivemos juntos, aprendendo Graças um te pouco damos. mais da tua palavra. Senhor, muito obrigado pela tua graça, obrigado, ó Deus, pelo perdão que o Senhor, ó Deus, através de Jesus, nos proporcionou ali na cruz do Calvário. Pai querido e Aleluia. eterno, que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor nos livre, nos guarde de todo mal, abençoe as nossas famílias, nossos familiares. Pai querido e eterno, que a tua palavra, que ela é bússola, a tua palavra que é lâmpada, ela Glória a possa Deus. iluminar e clarear os nossos caminhos, nosso coração e a nossa mente. Ó Deus, Aleluia. diante desses momentos tão difíceis que estamos atravessando, a nossa verdade. confiança está em Ti, porque a Tua palavra Unicamente. diz que o Senhor é o nosso refúgio,
a nossa fortaleza Glória a e o nosso Deus, glória a socorro bem Deus. presente no momento de angústia. Senhor, muito obrigado. Na verdade, não temos palavras para expressar a gratidão que temos ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Mas o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Senhor, muito obrigado a Deus, no nome santo de Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Nosso lema: seriedade, compromisso e disciplina. Seriedade, compromisso e disciplina. Seriedade, compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Aleluia! Amém. Glória a Beijão Deus. nesse coração. Recebam o Amém. calor do Espírito Santo. Se aqueçam. Amém. Glória Se a cuidem Deus. vocês aí no norte. Aqui na Flórida nós estamos suando. Tenha uma Amém. ótima terça-feira, uma abençoada Obrigada. semana. Próxima terça, dia 13, estaremos juntinhos aqui, Em se nome de Deus Jesus. quiser, no nosso horário de 8h15. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite.